Bem-vindos então à nossa mentoria 744. Quais são os riscos, pois ganhar uma renda dessa sem risco seria muito bom demais. Sendo assim, acredito que deve envolver algum risco, correto? Os riscos são principalmente são existentes, mas você tem que trabalhar esses riscos e podem ser calculados. Quanto mais você tomar precauções, e você pode trabalhar com, por exemplo, o cartão de crédito, que são tipos de formas de pagamentos que evitam tipos de calote, porque imagina se você tem aí a condição de atender de forma tranquila, sem você precisar de se preocupar com alguém que vai pagar e que não vai. É assim o cartão de crédito. Você compra, você vende o produto, você recebe o dinheiro de forma praticamente imediata. Passou o cartão, no dia seguinte vai estar na sua conta. E é verdade que vai ter algum valor adicional, e aí você pode estar aqui me perguntando, mas será que as pessoas vão querer comprar no cartão de crédito porque vão pagar um valor a mais? E de fato, quem paga à vista sempre tem algum desconto, mas tudo é uma questão de técnica de você negociar também. Você não vai apresentar inicialmente o preço à vista para o cliente. Você, de preferência, vai apresentar um valor a prazo para que, eventualmente, eu tenho um valor à vista para poder pagar, eu quero pagar à vista. Quanto seria de desconto? E normalmente as pessoas já pedem desconto para a hora de fazer negociação. E aí sim, você ancora para cima e você consegue aí dar um desconto para o pagamento à vista. Mas no pagamento a prazo, vai ter aí um valor de pagamento de juros embutidos, que seria o desconto que estaria pagando do valor à vista, e você vai repassar esse valor para o cliente. E aí, logicamente, você pode definir um valor específico para pagamento a prazo de 6 vezes, por exemplo, e que é normalmente as taxas de juros mais tranquilas. E aí, você, caso a pessoa, eu quero parcelar em 10, 12 vezes, aí você pode aumentar um pouco também, e por aí vai. Mas o fato é que você recebe valor à vista, vai poder pagar inclusive do seu fornecedor, porque você pode inclusive passar o cartão antes, né? É lógico que tudo é uma questão de combinação, de você ter um relacionamento com o cliente, de você fazer uma negociação legal, e por isso que muitas vezes eu aconselho você começar até com as pessoas que já te conhecem, né? Com seus familiares, com as pessoas que já têm contato com você. Então, nesse quesito, nesse ponto, acredito que é vantajoso você entender que os riscos existem de qualquer negócio, e aí são calculados. Riscos de inadimplência vai existir, riscos de às vezes a pessoa ficar chateada e querer devolver o produto, e isso acontece, é um risco muito pequeno. Eu, por exemplo, quando eu vendo um produto, eu dou garantia de 30 dias incondicional. Existe uma garantia, por exemplo, que é uma garantia incondicional de 7 dias, para você que não sabe, 7 dias para, no caso, para mesmo que se você está olhando a questão legal, porque no caso da coisa legal em si, do produto, qualquer mercadoria que você vende fora assim, do estabelecimento, você precisa aí de 7 dias da garantia. A pessoa pode requisitar para você e você devolver. E aí talvez você possa estar aí se perguntando, mas Sávio, 7 dias de garantia, e aí será que eu não vou ter prejuízo e tal? Isso não é um risco? E de fato sim, é um risco, tudo bem. Mas só que qual que é a chance que tem de uma pessoa devolver um sistema de aquecimento solar se você fizer um bom dimensionamento? É mínima, quase zero, né? Algumas poucas raras pessoas que eu atendi, isso foi já tem muitos anos que eu trabalho com isso, mas 13 anos, já atendi mais de 3.000 clientes de uma forma geral, e um ou outro devolveu, acho que eu nem lembro de um ou outro que devolveu. Sei que é uma coisa muito rara, muito rara. Se a pessoa instala lá e deixa funcionando, é muito difícil. Por quê? Porque o banho de aquecedor solar é diferencial, é totalmente diferente. É igual, eu costumo comparar o banho de aquecedor solar com o banho de hotel. Inclusive, uma dica que eu vou falar para você aí, que você está aí conversando, um dos argumentos que você deve utilizar é isso, banho de hotel. Qual que é o banho mais gostoso que você pode ter, que é um banho de hotel? Por quê? O banho de hotel sem gastar energia. Você está gastando energia, você já pagou por isso, né? Está embutido no preço da estadia. E a outra que
O banho de hotel ele é muito mais confortável, tem aquela água quente caindo. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, Sávio, mas o banho de hotel é mais... Ele falou alguma coisa lá e eu falei assim, olha, você sabia que o banho de hotel é um banho de aquecedor solar? Os hotéis não vão querer investir em energia elétrica para poder aquecer a água do banho, porque eles estão de olho no lucro que eles têm todos os dias, que é na hospedagem. Se eles ficarem gastando energia para poder ficar pagando aquecimento de água por chuveiro elétrico, o lucro deles vão embora, a conta de energia vai embora. Imagina aí 300 apartamentos, 1000 apartamentos no hotel, todos com chuveiro elétrico, imagina o custo que seria para aquecer a água do banho. Então é claro que no caso de um aquecedor vai ter uma manutenção, vai ter uma coisa aqui, outra ali, mas você precisa de ter noção de que o custo do chuveiro elétrico é o vilão da casa, é o que mais consome. E por isso que a proposta do aquecedor solar ela é tão legal e ela não vai acabar de uma hora para outra. E às vezes você me pergunta, sabe, mas a energia que tem aí, essa energia de geração elétrica aí, que até foi aprovada pela ANEEL em 2012, na geração distribuída, onde que as pessoas podem gerar sua própria energia e tudo mais, isso não vai atrapalhar o aquecedor solar? E eu falo que praticamente não atrapalha, às vezes até ajuda. Porque quando você divulga energia solar, você divulga para os dois, para o aquecedor solar e para a energia de geração. Tá? Por quê? Porque o aquecedor solar é energia solar. Né? Imagina um negócio desse. As pessoas nem sabem às vezes. Muitas confundem. Ontem eu conversei muito com uma pessoa, até assim, foi muito legal a live de ontem, em que a gente conversou sobre isso e eu chamava a atenção sobre como que ele falava sobre a energia solar, que é o Levi. Ele fez eventualmente um curso para trabalhar com a energia solar, com a geração de energia, e aí ele acabou ficando com um monte de dúvida. Ele falava sempre energia solar, achando que a energia solar era de geração de energia, e esquecia que o aquecedor solar é uma geração de energia, só que é de aquecimento de água. Então você tem vários tipos de energia solares, né? Energias solares. E aí você tem condição de mostrar para o cliente qual que é mais viável, e ele não sabe disso. O cliente compra de você o benefício. Você vai mostrar o que para ele? O que cada um desses tipos de energias tem de benefícios. E por aí vai. Então, nesse ponto, fique atento aí a essa questão de como você entregar os materiais, do que você oferece para o cliente, quais são as condições que você oferece para ele, inclusive se você vai dar a garantia, se não vai, quais são os riscos envolvidos mesmo no negócio para um tipo de aquecedor solar, para um produto físico, né? O produto físico tende a você ter, por exemplo, questões de garantias. E as garantias, elas refletem uma negociação, inclusive, com o próprio fornecedor, com o fabricante. E a garantia pode ser uma garantia de serviço e uma garantia de produto. O que é a garantia de serviço? A garantia de serviço ela tende a ter pelo menos 3 meses. Tem gente que dá mais garantias, além de 3 meses, mas sinceramente garantia de serviço não é acima de 3 meses, não é garantia de serviço. É manutenção, tá? Sinceramente, no caso do aquecedor solar. Por que eu falo que é manutenção? Porque a garantia de serviços, que é 3 meses, que é a própria garantia obrigatória de lei, todo produto que você vende, todo serviço que você vende também, 3 meses você tem que dar, ou seja, 90 dias, você precisa de arcar com essa garantia. Serviço, produto, é assim, é a regra, não existe discussão. E se você faz um serviço, vamos supor que seja um serviço comum, um serviço de transporte. Né? O serviço de transporte, você pega uma pessoa com carro no lugar e entrega em outro. Qual é a garantia desse serviço? Garantia que você vai entregar a pessoa em bom estado, de repente tem até um seguro, às vezes em casos de ônibus, carros maiores, tem aí aqueles seguros que são obrigatórios da própria ANTT, e você entrega a pessoa em boa condição. Então, depois que passou, qual que é a garantia do serviço que você vai dar? Passou, acabou. Tudo bem, 90 dias é obrigatório por lei no caso de um serviço, mas existe uma garantia neste caso em que a pessoa prestou
do transporte de 3 meses, tá? Então não sei se existe, como é que seria aplicada. Porque se a pessoa entregou, tá ali, né? Então, tá aí a questão. Agora, só que um caso de um aquecedor solar, depois que tem 3 meses de garantia, a pessoa precisa, por exemplo, de dar um ajuste na impermeabilização do telhado, porque veio uma chuva e tal, e passou acima de 3 meses. Tá? E aí, no caso, às vezes houve um tipo de desgaste na parte lá de entrada de água, uma coisa que difícil acontece, quase não acontece, isso não acontece, né? Às vezes pode ser um defeito do produto em si, né? Um defeito em si do produto. O fabricante vai entrar com a garantia do equipamento, beleza? Você vai ter que ir lá tirar essa peça. Por quê? Porque não é uma geladeira que você coloca dentro de casa, ou uma televisão, que você pode pegar, às vezes, colocar num carro e levar para assistência técnica. A assistência técnica ela é muito mais fácil se tiver uma pessoa para ir no local. E aí requer um profissional para isso. Estava até vendo um vídeo hoje de uma pessoa falando sobre essa questão de assistência técnica. E ele costuma dar garantias muito grandes para esse tipo de equipamento. Ele fala de 5 anos de garantia, 3 anos. E aí ele parece que ele não entendeu ainda que a garantia de serviço é uma garantia em relação ao que cometeu de erro no serviço. E assim, normalmente, se você fez uma instalação e você colocou uma conexão mal apertada e não teve um aperto devido na conexão, a cola não foi legal, nos primeiros dias vai dar vazamento. O que você vai ter que fazer? Ir lá e consertar esse vazamento. Então, quem instala tem que ir lá dar a garantia do serviço que instalou. E aí é os 3 meses. Depois de 3 meses, normalmente é manutenção, é a limpeza do equipamento. Às vezes uma borrachinha de uma boia que às vezes ela desgastou ou não foi boa, ou qualquer algum tipo de equipamento que não foi legal de fabricação, defeito. E aí, o que aconteceu? Você precisou de acionar a garantia da fábrica. Mas você é obrigado a cobrir o defeito de fabricação do fabricante, você é obrigado a cobrir os serviços de reposição da peça? Não é obrigado a cobrir não. E nem o fabricante também é obrigado a trocar aquela peça sem ter que o cliente pegar essa peça e levar ao cliente, levar à fábrica. Não, ele não é obrigado a fazer isso. Só que, por bom senso, às vezes, e por questão de relacionamento, às vezes você pode fazer isso. Por isso que às vezes vender um pouco mais caro, às vezes não ganhar somente R$1.000, ganhar R$1.100 numa venda, é mais interessante. Você salva seus R$1.000, mesmo você fazendo depois um serviço de manutenção que vai te custar R$100. Aí, ou seja, ao invés de você ganhar 1.000 por venda, você vai ganhar 1.100. E você vai dar, de uma certa forma, um brinde para a pessoa de uma assistência técnica. Que aí você diminui também esses riscos. Por isso que vender barato demais, sem colocar um valor a mais, para que você possa ter essas variações, ter as visitas técnicas depois, dar uma condição diferenciada, dar um brinde para a pessoa, você corre riscos, mais riscos. Então, tudo que a gente está falando aqui é em termos de riscos calculados. Você pode calcular esse risco e ir aprimorar melhor e diminuir o risco, colocando condição melhor de você trabalhar. A escolha de um bom fornecedor, por exemplo, como é que você escolhe um bom fornecedor? Qual a chance que tem de você acertar de primeira num bom fornecedor? Depende de como que você vai analisar esse fornecedor. Sávio, me dá a indicação do seu fornecedor, o nome do seu fornecedor. Né? Eventualmente, em algum momento, nos nossos treinamentos, vai chegar uma situação em que pode ser que eu consiga compartilhar a minha lista de fornecedor para você. Né? Nas minhas mentorias, tudo isso eu consigo fazer isso. Só que, mesmo assim, não é a garantia 100%. Você precisa de entender a criar um relacionamento com o seu fornecedor. Você precisa entender que existem alguns critérios para se definir um bom fornecedor. Inclusive eu gravei algumas lives sobre isso e eu posso reforçar aqui também sobre a ideia de você fazer pesquisas, da ideia de você, além de pesquisar,
verificar as questões técnicas dos produtos até nesse momento que você está conhecendo o produto. Aí você pode conhecer como um consumidor e como também um próprio distribuidor, um representante, um revendedor. Que as pessoas até confundem o que é representante e o que é revendedor. Revendedor, você pega um produto, coloca um preço nele, põe uma margem e vende, entrega para o cliente. Só que o representante, ele está pegando a marca do fabricante, né? E representando, ou seja, pegando aquele nome, aquela marca e o produto e vendendo para outras pessoas. Tudo bem, aí está o caso de representação comercial, onde que se cobra uma comissão e aí entra a questão de comissão de representante, etc e tal. Tudo bem. Agora, deixa eu só verificar aqui se a nossa live do YouTube também está privada ou não, porque ontem nós tivemos um problema em relação a isso. Não, hoje não está não, hoje está pública. Vamos, beleza. Vamos lá. Então, o que conta pra gente nessa questão de risco aí, no caso com o fornecedor? É você fazer uma boa parceria e principalmente saber qual que é o respaldo que ele tem no mercado, qual a consistência que ele tem, se é uma empresa nova, se é uma empresa mais antiga, se ela tem muita reclamação na internet. Essas coisas são muito básicas, tá? E é claro que você pode conhecer o produto, critérios para conhecer o produto eu acho interessante, e aí na hora que você avalia a ficha técnica dele, verifica como é que ele está te mandando essas informações, como é que ele passa isso em relação a outros. Tudo isso é um fator fundamental para que você defina de fato qual fornecedor vai ter menos riscos de trabalhar do que o outro. O que é esse risco de trabalhar? Por exemplo, existe um fornecedor que ele quis te fornecer um equipamento, né, você comprou dele, e tem uma garantia de 3 anos, beleza, ok. Só que aí você deu garantia também para o cliente de uma prestação de serviço, certo? Ok. Só que esse serviço que você deu de garantia para ele, e o produto em si que você passou para ele, existe uma garantia meio que é a garantia, que a lei diz que a garantia ela é uma responsabilidade que a gente chama de ativa entre as duas pessoas que estão revendendo o produto, que é a fábrica e é o distribuidor. E se der um problema no produto em si ou no serviço, os dois respondem sobre isso. Às vezes o fabricante responde até pelo serviço, por mais que não foi ele que instalou. Então, assim, logicamente quem é mais prejudicado é o fabricante. Por quê? O fabricante tem uma marca reconhecida em território nacional. E você, localmente falando. Mas mesmo assim, se o fabricante der uma zica lá e não der conta de te atender, o interessante é você dar conta disso, dar conta do recado. E aí você tomou prejuízo de um produto. Por isso que é tão importante você escolher um bom fornecedor. Não escolhe fornecedor só por preço, não. Tá? Então, verifique como é que são as condições de garantia dele, para que depois você precisar de uma garantia de um produto, ele te entregar de forma tranquila. E aí sim você não vai ficar com a responsabilidade. Então dá para poder minimizar os riscos para você ter um bom fabricante, ter um bom fornecedor e aumentar a sua chance de ter continuidade além dos 4 em 4, que é os 4.000 em 4 dias. Você não vai ficar só com 4.000. Você quer vender mais, você quer vender 10, 15, 20 equipamentos por mês e por aí vai. Acredito eu não sei. Pode ser que para você tá tudo bem 4.000. Né? E a proposta nossa aqui é essa. Chegar nos 4.000 reais trabalhando 4 dias. Que é na instalação, ou seja, instalando o equipamento. Ah, sabe, eu não consigo instalar. É mais difícil para mim. Existem pessoas que podem te apoiar nisso. Você pode treinar alguém. Por isso que o momento agora é de você fazer uma boa parceria. De repente com pessoas que podem você treinar, né? E elas treinarem e fazer boas instalações aí. E, enfim, procure fazer parcerias para que sejam duráveis e responsáveis. Que aí você consegue resultados. Bacana? Então, vamos seguir aqui na próxima pergunta, para a gente poder seguir em frente aqui. E a gente, beleza. Aí tem uma pergunta aqui
de uma pessoa que fez pra mim, que foi o seguinte: quanto tempo para aprender tudo e quanto tempo para poder instalar sozinho? Bom, primeiro que instalar sozinho é uma situação que é possível, né? Eu conversei, inclusive eu disponibilizei hoje no meu canal do YouTube uma conversa que eu tive com o Fernando lá de Turvolândia. Eu até fiz lá um resumo dos trechos que mais eu acho que são interessantes, disponibilizei para você, e o Fernando falou assim: eu faço tudo sozinho, raramente eu preciso de alguma pessoa para me auxiliar, e eu consigo fazer as instalações, eu coloco, né, o equipamento, puxo e tal. Outro dia eu conversei com outra pessoa, que é o Gilson, lá de Itabira, e ele falou que inventou uma máquina, não, uma ferramenta para puxar as peças, o aquecedor solar, tudo para cima do telhado. É uma carretilha, eu não sei como é que ele fez não, inventou. Ele é bem assim, astuto em algumas coisas, então ele fez isso aí, beleza. Depois eu até fiquei curioso para ele entrar com a gente aqui e compartilhar essas informações. Mas aí o Fernando, ele falou pra gente: não, instalo sozinho os equipamentos. E chegou uma hora que eu canso também, e tal, e tudo mais. E realmente quem instala sozinho fica mais cansado. É bom ter um apoio de pelo menos um ajudante. Eu não sei se instalar um sozinho seria assim, ajudante que você está falando, ou com ajudante. Mas com ajudante você não vai estar sozinho. Então é interessante você conseguir um bom ajudante, uma pessoa para te dar aí esse tipo de apoio, né? Deixa eu só seguir aqui, ver se está legal minha transmissão. Legal. Você conseguir alguém para te ajudar, principalmente pela questão da segurança de trabalho. Se você vai manusear um aquecedor, um reservatório, você vai pegar de um lado ou de outro, com duas pessoas. Se for sozinho, você vai ter que colocar nas suas costas, vai ter que amarrar uma corda, puxar. Então os riscos para sozinho é maior. São maiores. Então o que você tem que fazer? Arruma um ajudante, paga um valor para poder te ajudar durante o dia e coloca esse custo no produto, na instalação, e passa depois para o cliente paga isso aí. Tem um parceiro comercial que eu tenho, né, lá em Caeté, que é cidade próxima de Belo Horizonte, e o cliente pagava a mão de obra do instalador. O cliente que pagava. Ele vendia, ele não instalava, ele ajudava e tudo mais, mas o cliente pagava a parte lá, mão de obra do instalador, e às vezes pagava até por dia. Tá? Mas eu acho que você pode combinar antes, que é mais vantajoso, você consegue negociar melhor com o cliente. Então combina um valor antes, paga pro instalador, ou o instalador instalar, ou o ajudante te ajudar a fazer a instalação. Beleza? E aí você consegue ter uma facilidade aí de você entregar o produto com menos dificuldades. Instalar sozinho, eu acredito que não é uma coisa muito boa em relação à segurança. Então, inclusive as normas de segurança dizem que você precisa de ter pessoas para te ajudar em serviços mais complexos, né? E no caso, não estou dizendo que é complexo, difícil de fazer uma instalação de aquecedor solar, não é isso. Dá para fazer sim com uma pessoa sozinha. Dá, você consegue fazer. Mas só que para a questão de segurança é interessante você ter duas pessoas para manusear alguns tipos de aparelhos, alguns tipos de equipamentos. Né? E em relação a você aprender tudo e quanto tempo que isso vai poder te ajudar a fazer isso, né? Aprender tudo de quê? De instalação ou de vendas? De negócio? Porque a ideia é que ele chegar aos 4.000 em 4 dias. Beleza, eu vou fazer 4 instalações em 4 dias. Mas e para você aprender a parte de vendas? Se você fixar comigo aqui, eu estou te passando muitos contatos aqui, muitos canais para você fazer as negociações e você focar no resultado, focar no benefício do cliente e aprender a vender comigo. Aprender algumas técnicas que vai te ajudar aí a você fechar suas primeiras vendas. Beleza? Agora, quanto tempo que demora isso? Depende do seu esforço, depende do tanto que você quer aprender. Às vezes tem gente que com uma semana que vê meus conteúdos até gratuitos, conseguem fazer vendas. Mas tem outros que não, depende de cada pessoa. E tudo depende mesmo. Às vezes vai demorar um pouco mais, às vezes se você puder
E é interessante, né, você entrar em algum conteúdo além desse gratuito. Eu disponibilizo isso, nem estou aqui para poder te vender isso não, agora não, mas eu disponibilizo sim conteúdos que podem te ajudar a aprofundar mais. O tempo que a gente tem aqui é um tempo limitado, né? Então, por isso que eu crio outros tipos de condições e métodos para isso. Mas, se você for, por exemplo, fazer o treinamento de instalação, o treinamento é tipo assim, 10 horas, 12 horas, depende, né? Você vai ter que ter um produto para instalar, para você ficar bastante, né, afiado, vamos dizer assim. Se você puder comprar o produto e ter na sua casa, ótimo, maravilha. Porque você já vai estar fazendo a instalação e acompanhando e aprendendo com o curso, por exemplo. Isso seria ótimo. E você vai ter a oportunidade de quê? De reduzir o valor da conta de luz. De tirar o peso das suas costas da conta de luz. E ao mesmo tempo vai ter uma referência e ser uma referência para outras pessoas que vão estar perto de você, outras pessoas que você vai poder falar, porque não tem aquela ideia de casa de ferreiro, o espeto é de pau? Já ouviu falar nisso? Pois é. Mas tem gente que adora falar isso. Ah, não tem não em casa não. Falar casa de ferreiro é espeto de pau. E parece que é um prêmio para ele falar isso. E na verdade não é bem assim. Você tem que entender que se você trabalha na área, é importante que você tenha um produto para poder apresentar para o cliente. É essencial? Vai mudar o jogo? Não necessariamente. Você precisa de ter referências de pessoas. Mas é importante, interessante, sim, você ter na sua casa, até porque também, veja só, se você não tem na sua casa, qual que é a autoridade que você vai falar para o cliente? Você vai falar da autoridade que você atendeu de alguém, só se for. Isso é bom? É. Por exemplo, atendi meu pai e vendi para ele. Beleza, você vai na casa do meu pai, do meu tio, do meu vizinho. Beleza, você tem autoridade porque aquele cliente que é o primeiro lá serviu de referência para você. Mas, e na sua casa, por que você não tem? Eu, por exemplo, eu tenho na casa do meu pai, eu morei lá com ele muito tempo e tudo mais. Instalei já na outra casa que ele tinha, a gente sabe bem como é que é isso. E na minha casa, hoje no meu prédio, eu não tenho. Um prédio, 500 apartamentos, e aí é mais desafiante convencer o síndico para colocar para todo mundo. Não dá para colocar no meu apartamento só, tem questão de fachada. Então tem uns desafios para o prédio aí. Inclusive eu oriento você a seguir mais um linho de casas mesmo, que são mais fáceis. E aí você me pergunta, não dá para colocar no prédio? Dá sim. No último andar é mais fácil. No primeiro é mais difícil um pouco, principalmente pela autorização, porque tem que descer uma tubulação externa até lá embaixo. Mas seguindo aí essa linha de tempo de instalar, de achar como é que tem que fazer, se tem que fazer quanto tempo, depende muito de cada caso. Mas se você se esforçar, e vamos supor que você está desempregado, tá? Não é o caso, eu estou focando muitas pessoas que querem uma renda extra. Mas se você estiver desempregado, tiver tempo mais livre para estudar, pegar todo o conteúdo que eu tenho na internet, todo o conteúdo que eu possível, se puder fazer cursos que sejam pagos, hoje tem cursos pagos aí que são excelentes, e eu também faço isso inclusive, né? Mas assim, se você conseguir fazer isso, gente, é um grande passo. Pode ser que em uma semana de estudo você já consiga ter a capacidade de fazer sua primeira venda, fazer a encomenda, com 10 dias chega o equipamento, você entrega, já é sua primeira venda, sua primeira instalação. Para fazer a instalação precisa da venda. Então tenha atenção nisso, não dá para você seguir sem você vender. Se você não vender, você precisa de alguém para vender para você. Ah, não tenho experiência com vendas, nunca trabalhei com isso, não sei e tal. Vendas é uma questão de treinamento, é a questão de você, como se estivesse treinando para instalação também. Você precisa de entender que você nasceu sabendo. Olha que contradição, nasceu sabendo? Como assim sabe? Quando você nasceu, você tinha a capacidade de começar a vender gritando, chorando. Você aprendeu a vender quando você nasceu. Tá aí depois, sabe? Quando você desaprendeu, você continua aprendendo. Na hora que você ia mamar, você chorava. Na noite,
né? É pai aí sabe muito bem que nos primeiros meses o bebê não dorme à noite, tem que ficar olhando, né? E aí você tem que ficar preocupado, será que tem um método para poder cuidar melhor do filho e tudo mais, e ele vai tentar te vender. Uma vez eu comprei um livro, engraçado, contando uma história rápida aqui, eu comprei um livro para me ajudar nesse desafio de me ajudar a cuidar do Alex, que era novinho, né? Hoje tem 2 anos e 3 anos, está completando agora. Mas foi a minha salvação, porque no primeiro dia ele chorava pra caramba. E ele tinha muita cólica. E aí quando eu encontrei esse método, eu desenvolvi lá uma habilidade que eu não tinha, que era de cuidar mesmo da criança de forma tranquila. Eu aprendi a fazer isso. E aí depois que ele começou a dormir, acabou. Fiquei tranquilo. Mas ele chorava. Chorava querendo papai. E olha só, hoje eu tenho o coração mole muito mais assim, é o meu aqui hoje. Eu levanto à noite para poder cuidá-lo, às vezes me chama. Na hora de deitar, quem deita sou eu. E aí ele demora a dormir, conta a historinha e não sei o que. E aí fica, papai, papai. É muito louco, né, essa ideia. Quando eu falo assim, até me emociona um pouco, porque coração de pai é coração de pai, né? Outro dia, assim, a primeira vez que eu me emocionei muito foi quando a minha esposa estava grávida e tinha um amigo meu que é até cliente, amigo assim, né? Ele me conheceu como cliente. E ele estava lá embaixo, fui ver um aquecedor com ele estava embaixo da casa. E aí, os 2 filhos, ele estava em cima do telhado comigo, os 2 filhos gritaram, um deles gritaram lá embaixo, gritou lá embaixo pedindo, falando assim, papai, papai. E eu escutei aquele negócio assim, imaginei, gente, daqui a pouco sou eu, né? E hoje, quem tá ouvindo papai, papai, sou eu. Então assim, esse tipo de coisa que compra a gente. Você vende parte de uma manifestação de vontade de uma pessoa. Meu filho quer vender a situação, a vontade de estar junto, de ter carinho, de ter afago, de ter toda essa história, né? E você vende, né, no caso, na verdade você compra a ideia de que, olha, eu preciso de cuidar dele, então ele está querendo rolar. E as vendas é assim, vendas são assim, vendas você resolve problemas, empreendedorismo, negócios, você resolve problemas de pessoas. E problemas parecem ser profissionais, da vida profissional de trabalho, mas você resolve problemas pessoais de pessoas, especialmente para vendas de produtos. O que a pessoa quer quando ela compra um aquecedor solar? Ela quer qualidade de vida. Mas qualidade de vida é uma coisa muito ampla. Você vai falar de qualidade de vida para a pessoa? Não. Você vai falar de coisas mais específicas, de dores que ela tem. Dores de, olha, eu gostaria de viajar na praia no final do ano. Como você descobrir isso? Perguntando antes. É um questionário. E aí, na hora que sobra R$1.800, R$1.500 por ano, porque economizou na conta de luz, o que vai fazer? Vai lá e vai fazer sua viagem na praia. E essas coisas você precisa tocar no coração delas. É aquele banho de hotel. Chegou cansado, estressado, vai lá. Então, desse jeito, tá? Gostaria de agradecer aqui pela sua presença, de estar aqui comigo. Se você gostou desse vídeo aí, dê seu like, compartilhe já com seus amigos também. Eventualmente esses vídeos não ficam disponíveis aqui depois que eu gravo, mas um dia eu publico eles. E aí, se você estiver aí vendo agora, pode compartilhar. E a gente, assim, no caso 7h44, todos os dias estou aqui. E você pode também acompanhar a gente no YouTube, Facebook, Instagram. YouTube fica mais organizadinho, fica os vídeos tudo bonitinho lá, nas pastinhas, né? No YouTube é o Instaline, né? Facebook, Instagram, Instaline BR. Então é isso, muito obrigado, nos vemos até no próximo 744. Grande abraço, até breve, valeu!